Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que não há evidências de que o ataque à boate de Orlando tenha sido coordenado de fora do país. Em um comunicado de rádio, o Estado Islâmico teria reivindicado a autoria do atentado que matou 49 pessoas. Este já é o pior massacre a tiros da história dos Estados Unidos e o segundo maior em número de mortos em solo americano, ficando atrás apenas dos atentados de 11 de setembro. A polícia agora trabalha para entender as motivações do ataque e se o atentado contou com a participação de outros envolvidos. O atirador, identificado como Omar Sadiq Matin, de 29 anos, morreu no local durante troca de tiros com a polícia. Ele atirou na boate com um rifle e uma pistola. Segundo o FBI, Omar era cidadão americano, filho de pais afegãos e já havia sido interrogado e investigado pela agência depois de ter citado possíveis ligações com terroristas a colegas de trabalho. Ainda de acordo com o FBI, o suspeito comprou legalmente 2 armas de fogo na última semana e, antes do ataque, ligou para a polícia do Estado americano e jurou lealdade ao Estado Islâmico. Ontem, o presidente Barack Obama já havia afirmado que o ataque foi um ato de terror e ódio. Omar foi descrito por familiares como um homem violento e o pai contou que ele se irritou uma vez ao presenciar um beijo gay. Segundo autoridades do país, todos os mortos já foram identificados e, por enquanto, não há riscos de novos ataques. E os PMs investigados no caso da morte do menino de 10 anos que furtou um carro, deixam as ruas e passam a dar expediente na corregedoria da corporação. Em depoimento do Departamento de Homicídios, eles mudaram a versão sobre o caso. No depoimento, os policiais militares mudaram a versão sobre o momento em que um deles disparou. No dia do caso, os PMs contaram que os meninos bateram o carro na traseira de um caminhão e que, por isso, o veículo parou. E que eles teriam atirado neste momento para revidar um outro disparo dado pelo garoto. Na nova versão dada no DHPP, os PMs alegaram que o disparo ocorreu enquanto o veículo se movia. O depoimento dos policiais aconteceu na sexta-feira e durou quase 11 horas. Os PMs continuam alegando que agiram em legítima defesa. Foi reconhecido até agora a legitimidade da ação policial. Os policiais eles agiram dentro do POP, que é o Procedimento Operacional Policial. A polícia investiga essa versão ou se o crime foi uma execução. O outro menino de 11 anos, que estava junto no dia do crime, já deu 3 versões sobre o caso. Na última, ele afirmou que o amigo de 10 anos sequer estava armado. Deve haver uma reconstituição do caso, mas a data ainda não foi marcada. E um acidente com um ônibus deixou 10 pessoas feridas na rodovia Presidente Dutra. O ônibus tombou após bater em um guincho que atendia um carro quebrado no quilômetro 217, sentido São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 11 da manhã e a pista local da Dutra ficou interditada até o meio-dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5 viaturas estiveram no local e levaram as vítimas para os hospitais de Guarulhos e para o hospital de Vila Maria. E o frio, olha, está castigando os paulistanos. Hoje a capital teve a menor temperatura do ano. O inverno ainda nem chegou, mas o frio tem tirado o sossego de muita gente para dormir, acordar e também durante o dia. Nas primeiras horas da manhã, geada foi registrada na Zona Norte, onde funciona a principal estação meteorológica gerenciada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, no Mirante de Santana. Nesta madrugada, foi registrada a temperatura mínima mais baixa dos últimos 22 anos, 3,5 graus por volta das 5 horas da manhã. Já segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, que mede temperaturas nas subprefeituras da capital, essa madrugada foi a mais fria em São Paulo desde 2004. Em Capela do Socorro, segundo o CGE, registrou a menor temperatura absoluta de toda a cidade, 0 grau.
O Instituto Nacional de Meteorologia tem essa estação desde o ano de 1943, então há mais de 70 anos que tem essa medição histórica. O frio continua, mas ele começa gradativamente a perder força. Ainda a próxima madrugada, de segunda para terça-feira, a expectativa é de mínima variando na capital entre 2 a 5, 6 graus, então bastante gelada. E aí a partir da quarta, quinta-feira, aí sim as temperaturas sobem gradativamente ao longo da semana. E segundo a Pastoral do Povo de Rua, ligada à Igreja Católica, 4 moradores de rua já morreram aqui na capital por causa do frio dos últimos dias. João Carlos Rodrigues, de 55 anos, morreu na estação Belém do metrô. Adilson Roberto Justino morreu aqui na Avenida Paulista. E 2 pessoas não identificadas teriam morrido em Santana, na Zona Norte. De acordo com a Prefeitura, no dia 16 de maio, foi iniciada a operação Baixas Temperaturas. E agora à tarde, mesmo com o tempo ensolarado, foi preciso se agasalhar bastante para enfrentar o frio e o vento. Será que toda a semana será gelada? Vamos ver a previsão. Não temos muitas novidades em relação aos últimos dias e o frio, apesar de diminuir gradativamente ao longo da semana, vai continuar nesta terça-feira. Aos poucos, a massa de ar polar vai perdendo força e as temperaturas começam a subir novamente. Com esse ar frio e seco atuando em todo o estado, os índices de umidade relativa do ar ficam em queda e algumas regiões paulistas entram em estado de atenção para a baixa umidade. Vamos ver algumas temperaturas? Olha, na cidade de Marília, mínima nessa madrugada de 6 graus e máxima durante a tarde só de 21. Já em São José dos Campos, mais ao leste do estado, teremos mínima de 4 e máxima na casa dos 19 graus. E aqui na capital, as temperaturas vão subir aos poucos no decorrer da semana, mas não teremos chuvas. Nessa terça-feira, a mínima de manhãzinha vai aos 6 graus por aqui e durante o dia não faz mais que 19. Na quarta, faz até 8 de madrugada e 22 no período da tarde. E na quinta-feira esquenta um pouco mais e a expectativa é de temperaturas entre 9 e 23 graus. E olha, você tem alguma denúncia ou problema na sua região que você gostaria que fosse mostrado aqui na TV Gazeta? Isso é possível com o Gazap. Basta enviar fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje é sobre um buraco nos jardins. Olá, boa tarde. Moradores do Jardim Paulista reclamaram de um buraco no meio da rua. A denúncia foi da nossa telespectadora Débora Usni. Quem mora na região até chegou a colocar um saco em uma madeira para sinalizar o perigo. A Débora contou que, de tempos em tempos, uma equipe da Sabesp passa, coloca terra, mas não fecha o buraco. Na última sexta-feira, a Sabesp enviou uma equipe que fez o reparo no local. Mas agora, a Débora nos mandou este outro vídeo. O buraco foi fechado, vamos ver se não vai reabrir. Mas para isso, eles fizeram, segundo os donos do restaurante, este buraco na calçada deles. E ficaram de resolver depois. Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, você já sabe, o passo a passo está no nosso site. Então, é isso. Participe! Em nota, a Sabesp afirma que concluiu o serviço de reposição da calçada na rua mostrada pela nossa telespectadora. E o Teatro Cultura Artística continua fechado após 8 anos de um incêndio que destruiu o local. A fachada foi tombada oficialmente neste mês e uma tela de proteção foi colocada para preservar o painel de mosaico feito pelo pintor brasileiro Di Cavalcanti. As obras de reconstrução devem começar nos próximos dias, mas não há ainda uma data de conclusão. Os moradores e frequentadores do centro de São Paulo defendem a retomada das atividades. Eu acho que todo mundo deveria ter esse acesso às salas para descobrir, para ouvir música, para assistir espetáculos de dança e tudo mais. Aqui assistimos coisas assim que só se vê em alguns lugares muito badalados pelo mundo inteiro, né? Aqui, o Cultura Artística fazia questão de trazer isso, né? A Sala São Paulo dá conta do recado, o Teatro Municipal também dá conta do recado, mas assim, com a cidade do tamanho de São Paulo, com certeza essa é uma casa muito importante.
O terreno do teatro é particular e pertence à Sociedade de Cultura Artística. A estimativa é de que o valor total do orçamento já passa de 80 milhões de reais. E o Gazeta News dessa segunda-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Uma ótima semana para você e até amanhã.